qualidade de vida cada vez melhor e chegar à velhice bem, ou seja, o Marinho, retardar a velhice, se é que isso é possível, né? Tudo bem, Marinho? Boa tarde. Tudo bem, Osildo. Boa tarde a você e aos ouvintes. Cícero, que tanto bem batalhado para ajudar que esse programa saia cada dia melhor. E a nossa satisfação em passar essas informações para as pessoas de Paulo Afonso, toda a região aqui do Baixo São Francisco. Sobre o retardo do envelhecimento, em 1997, precisamente desde abril, uma revista de circulação nacional trouxe uma matéria sobre a vida normal de alguns animais. Por exemplo, o rato, que vive em média 23 meses, você controlando a alimentação, ele passou a viver 33 meses. 33 meses. A aranha, numa dieta normal, ela vive 50 dias. Com a dieta controlada, ela passou a viver até 90 dias. Uma pescada... Quer dizer, quase o dobro, né? Exato. Uma pescada vive em média 33 meses, passou a viver 46 meses. Pescada é um tipo de peixe. Exato, e abundante, né? E alguns açudes. E um protozoário, que é a dieta normal, ele vive em média apenas 7 dias, com alimentação controlada, ele passou a viver 13 dias, praticamente dobrou o tempo de vida. Isso para o ser humano também, então, é possível, Marinho? As pesquisas sempre começam com os animais, porque há muito tempo, por exemplo, o pai da medicina viveu, se eu não estiver enganado, 83 anos. Isso há mais de 2000 anos. Se, por exemplo, há pouco mais de 100, há mais ou menos 100 anos, a média de vida no Brasil era 35. E por que tinha pessoas que chegavam a 100, como eu conheci alguns por aí, por exemplo, Zé Guilherme, lá no município do Olaco, que viveu 102 anos, seu Ioiô, que foi encontrado em Juazeiro, em 1993, e como ele disse que quando a Guerra de Canudos acabou, ele já era um rapazinho, calcularam a idade dele em 120 anos. 120? Eu tenho uma matéria guardada até hoje. Então, em Alagoas, ao redor do mundo, principalmente no Afeganistão, os Huns, na região do Cáucaso, no Japão, existe, e aqui na América do Sul, onde se vive mais na região do Peru. Eu tenho que... E essas pessoas chegaram a essa longevidade, você acha que porque tiveram uma alimentação saudável ou período de vida? O que ajuda bastante é a simplicidade, porque a simplicidade não complica. Quando essa matéria sobre o retardo do envelhecimento diz que por volta dos 25 anos, as pessoas começam a ter problemas hormonais. Porque, por exemplo, o homem para de crescer por volta dos 21, 22. Quer dizer, até aí, os seus órgãos trabalham a todo vapor. Você fazendo uma comparação, por exemplo, com um carro novo, ele suporta o peso que diz que ele suporta, por exemplo, 20 toneladas, 40 toneladas, mas depois de algum tempo, depois de 10 anos, por exemplo, esse mesmo carro não suporta mais carregar todo esse peso. No caso dos seres humanos, tem fígado, tem rins, tem a massa encefálica com suas várias divisões, tem as glândulas hormonais, como a hipófise pineal, as glândulas suprarrenais, tem os ovários, tem os testículos, e tudo isso aí tem um tempo de vida um tempo útil de vida que vai depender de como é alimentado, a nutrição que recebe, porque esses órgãos são formados de células, a menor parte do nosso corpo, uma célula. A célula também tem vida, ela tem o seu armazenamento de substâncias. Por exemplo, se a pele é muito flácida, com certeza a pessoa deve ter passado falando isso aqui no caso normal, porque o que costura, ou seja, o que junta uma pele à outra, é o colágeno. Então isso é tirado mais dos alimentos crus. Então, se você se alimenta mais de alimentos refinados, por exemplo, cuscuz, sem nenhum ingrediente, sem nenhuma verdura, sem banana, sem coco, por exemplo, existe um cuscuz feito com repolho, em carne de soja, que é uma ótima receita, um cuscuz bastante nutritivo. Mas eu tenho certeza que a maior parte das pessoas usa mesmo o cuscuz
puro e simples, com café ou com leite. Então, sem a manteiguinha, sem o ovinho. às vezes, quem Sem pode, a manteiguinha, sem o ovinho é complicado. quem pode vai mais longe. Pode comprar uma manteiga e o pessoal Mas não é saudável. não é saudável. O ideal seria um cuscuz simples mesmo. Ó, eu digo com toda certeza, se você comer 2 ou 3 bananas, você não tem um trabalho braçal, é muito melhor do que você comer o cuscuz. Agora, se você desenvolve alguma atividade física, então você tem que ter uma alimentação diferente. Há pouco tempo, uma revista do Rio de Janeiro publicou uma matéria sobre a dieta da genética. E chegou ao ponto de dizer que cada pessoa deveria ter uma dieta personalizada. E isso é perfeitamente possível, porque na mesa, na hora das refeições, as pessoas colocam vários tipos de alimentos. Então tem gente com 50, com 70, com 80, com 15, 18 anos. As idades são variadas. Mas Os japoneses, eles se alimentam basicamente de arroz e peixe, muitas vezes o peixe cru, eles vivem mais, né? Por causa dessa alimentação. o japonês tem outra vantagem, que durante mais de 1000 anos os japoneses não tiveram contato com outras civilizações. Então eles conseguiram manter a sua raça pura, os seus hábitos quase intocáveis, a sua simplicidade, como eu disse, uma educação fora do comum. Você vê que, por exemplo, em filmes, que um japonês, quando sai à rua, que ele está gripado, ele usa uma máscara. Aqui, porque você observa pessoas trabalhando em oficinas, por exemplo, fazendo aquele lixamento daquele que colocam na lanterna dos carros, e aquele pó entra pelo nariz, depois vai fazer mal na região pulmonar. Então, o japonês, por exemplo, ele come peixe cru. A gente deve pensar o seguinte, que ele pesca e come. Aqui no Brasil começou essa onda, mas o recomendado é que a pessoa refrigere esse peixe durante 7 dias. Então, ou a refrigeração mal feita. Eu só sei que agora tem gente sofrendo contaminados por produtos, bactérias. Então, tem 1001 coisas que você pode fazer, mas dentro de tudo isso aí, a simplicidade é o que vai valer. Por exemplo, a palavra-chave você colocou pelo menos umas 3 vezes, é a simplicidade. A simplicidade. Você, por exemplo, eu conheci gente aqui em Paulo Afonso que chegou a ter na mesa 14 espécies de alimentos, fora um cafezinho, e uma sobremesa. Isso o quê? Pro café da manhã? Na hora do almoço. Na hora do almoço? 14? 14 espécies de alimentos. Mas esse tá bem de bolsa, hein? Não é num restaurante não, mano? No restaurante é pior, porque o camarada passa com... Esse self-service ali é complicado, hein? E infelizmente isso já foi mostrado, inclusive na TV. Uma pessoa só, eu tenho esse pedacinho de reportagem do Fantástico gravado. São mais ou menos aonde uma pessoa no self-service colocou no seu prato 7 tipos de alimento de origem animal. De origem animal? Só de origem animal. E o ideal seria um? O ideal seria ou nenhum? Bem, melhor ainda. É mesmo? É melhor ainda, porque se você... E esse comeu 7? Que coisa, hein? E o camarada lá fazendo a reportagem disse assim, você aí, falando com o outro, né? Botou isso, botou aquilo, mas tá faltando frango. Ele disse, não, o frango eu vou comer quando chegar em casa à noite. Ainda vai comer em casa à noite. Então, uma reportagem leve, mostrando o efeito como se fosse uma bomba, e que na realidade é uma bomba de efeito retardado, porque você perde a sua velhice e isso aí dificilmente chega aos 70. É muito difícil, porque você sobrecarrega o seu organismo, sobrecarregando o seu organismo. Por exemplo, na extinta TV Manchete, certa época mostraram um pedaço de carne vermelha bovina, né? Dizendo que aquilo ali gastava mais ou menos de 8 a 13 horas para ser digerida no organismo humano. Isso mesmo? É a carne vermelha, é a carne de boi, né? A carne de... Pois é, para sustentar tudo isso aí, o ideal é que cada pessoa aprendesse na escola. Só que nas escolas não ensinam nada. Pouquíssimas pessoas sabem sobre as boas combinações alimentares. E usando as más combinações, aí vem o quê? A doença. Por isso que existe câncer, hipertensão, diabetes, fibromialgia.
e tudo quanto é tipo de doença, dor de cabeça, que quase todo mundo sofre, um organismo fraco que só vive gripado. Você viu que com o Covid-19, mais ou menos 700 mil pessoas morreram. Pessoas com organismo fraco, porque umas pessoas com organismo em bom estado podem até pegar a doença, mas não morrem. Então eu faço votos que você possa mudar um pouco seus hábitos. Eu sou Teodomiro Marinho, terapeuta naturista, iridologista, professor de terapias naturais com iridologia. Meu WhatsApp 759-9134-6875 e 759-9828-4224. Boa sorte.